Olá pessoal, vamos para a nossa aulinha de matemática. Isso mesmo, estamos trabalhando em matemática medidas, não é isso? A gente pode usar o nosso próprio corpo para medir as coisas, medir objetos e medir também tamanho aí dos cômodos da casa, ok? E para isso a gente vai usar hoje o material de apoio e lá tem um pé grandão e tem um pé pequenininho para você usar aí como medidas, para você usar como material para medir aí o que tia vai solicitar no livro, tá certo, gente? Olha só, na aula passada a gente viu que a gente pode medir as coisas com um palmo, usando aí a nossa mão, com os passos, usando aí as nossas pernas, né, o nosso pezinho, como também o pé, a plantinha do pé, tá certo? Do calcanhar até a pontinha do dedão, ok? E nessa aula de hoje a gente vai ver aí uma linda história da página 96, tá certo? Onde usaram aí uma parte do corpo para fazer uma medida, usaram o pé. Então, logo em cima da página 96, nós temos assim, ó, o pé e o desenho do pé do pezinho, onde temos aí uma seta que vai do calcanhar até o dedão, ok, gente? Agora eu pergunto, se você for medir aí o tamanho, o comprimento ou a largura da sua sala ou do seu quarto, você medindo vai dar uma quantidade aí de pezinho. E se o seu pai medir, vai dar outra quantidade, vai dar uma quantidade, vai dar um número diferente. Por quê? Porque o tamanho do seu pé é diferente do tamanho do pé do seu pai ou do tamanho do pé da sua mãe, tá certo, gente? Então vai dar aí medidas diferentes, ok? Então vamos lá, vamos conhecer aí uma história de dois reis, tá certo? Onde eles têm medidas, ou melhor, tamanhos diferentes com a mesma medida. Isso é, medindo a plantinha do pé, medindo aí o tamanho do pé, deu uma quantidade, um número diferente. Por quê? Porque são tamanhos de pés diferente, ok? Então vamos lá. Antigamente, muitos reis utilizavam seus pés como medida. Essa medida era contada do calcanhar até a ponta do dedão. Então vamos ouvir agora essa história aí, tá certo, gente? Olha só, o rei mandão. Observa que nós temos aí o desenho do rei e nós temos aí até um castelo de desenho, não é verdade? Então vamos lá. No reino muito distante havia um rei mandão. Certo dia, ele pediu a um servo que comprasse um tecido amarelo com 20 pés de comprimento, num reino distante de tudo, para fazer uma blusa. O servo, prontamente, seguiu viagem e, depois de 2 semanas, voltou com o tecido. Quando chegou, o rei mandão, ao medir o tecido, viu que ele tinha apenas 12 pés e ficou furioso. Ele pediu ao servo que voltasse ao reino distante de tudo e trocasse aquele pedaço de tecido por outro de 20 pés. Além disso, ordenou que olhasse o rei do reino distante de tudo, medindo o tecido. Então, vê só, a medida deu diferente. Por quê, gente? Olha só, o rei mandão, ele mediu o tamanho, eu acredito que em um barbante, né, saiu medindo direitinho. Ou melhor, se ele tivesse usado um barbante, não teria dado errado. Não é verdade? Porque se ele tivesse medido com um barbante, daria certinho, porque o servo teria levado o barbante e tinha comprado a medida certa. Mas ele usou os pés, a medida do pé dele, e chegando lá, o rei do reino distante tinha o pé menor. Então, com certeza, o tecido iria vir menor, não iria vir no mesmo tamanho do pé do rei mandão. Então, ele ficou furioso e com isso ele ordenou. Ele disse assim, olha, quando o rei do reino distante estiver medindo lá o tecido, eu quero que você confira, eu quero que você fique de olho, porque parece que ele está me roubando. Então, eu quero que você fique de olho nele, tá certo? Então, eles foram procurar saber o que é que estava dando errado. Com certeza, o tamanho do pé dos reis. Tá certo, gente? Esse aí foi o erro, tá bom? Então, vê só. Chegando lá, o rei do reino, distante de tudo, abriu o tecido no chão e conferiu na frente do servo que o tecido tinha 20 pés. Só que no tamanho do pezinho dele, que ele tinha o pé pequeno. Tá certo? Então, quando o rei que tinha o pé maior conferiu, só deu 12 pés naquele tamanho de tecido. Então, ele pensou que tinha sido roubado. Então, vamos lá. Continuando, conforme pedido, foi assim feito, né? Ele mediu direitinho e aí mandou de volta. Olha só, o rei então chamou os sábios e perguntou o que
poderia estar acontecendo? Os sábios logo responderam: como cada rei tem um tamanho de pé, quando mediram o tecido, encontraram tamanhos diferentes. E assim eles descobriram que não poderiam usar a medida do pé do rei como medida padrão. Isso é, essa medida de pé não dá muito certo, porque os nossos pés são de tamanhos diferentes. Se ele tivesse usado o barbante, repito, teria dado certo, a mesma medida. Ok, gente? Olha só, na página 97, pede assim: vá no material de apoio, na página 23, você encontrará 2 pés utilizados como unidades de comprimento, isso é, como medidas. O pé do rei mandão e o pé do rei do reino distante de tudo. Então, utilizando esses moldes, você vai fazer aí a medição. Você vai usar para medir, tá certo? Tá pedindo aí alguns objetos da sala de aula. Mas como você está em casa, você pode usar aí os móveis da sua casa. E como também pede para medir aí o tamanho da sala de aula, você vai medir aí o tamanho da sua sala da sua casa, ok? Então temos aí, logo em cima nós temos aqui, ó, rei mandão, tá certo? A quantidade, tá certo? Você mede e escreve em números, tá certo? Temos o rei mandão, que vai ser o pé grande, e o rei do reino distante de tudo. Deixa eu mostrar para vocês quais são a imagem, ó, aqui, ó. O pé grande e o pé pequenininho, ok? Deu pra ver? Deu pra ver, né, gente? Deu pra ver direitinho. Então, vê só. Onde tem aí um quadro, você pode usar um móvel do seu quarto, tá bom? Pode ser a medida aí do seu guarda-roupa, pode ser da sua cômoda, pode ser até a medida aí do comprimento, tá certo? Da sua cama, ok? Onde tem um quadro. Depois a mesa, vai para a cozinha da mamãe e mede a mesa da mamãe. Temos aí a porta, mede a porta do teu quarto, ok? Pode ser a porta do teu quarto. Se o teu quarto não tiver a portinha, então tu mede a porta da frente da casa da mamãe, ok? E depois nós temos aí o comprimento de toda a sala de aula. Você vai medir o comprimento da sala da sua casa, tá bom? A sala onde tem aí o sofazinho, onde tem móveis, onde tem a TV, ok? Você vai medir aí o comprimento, o tamanho todinho, tá certo? O comprimento e a largura da sala da sua casa, ok? Aí na letra A e letra B são respostas pessoais. O que você encontrou? Vê só. O que aconteceu com os registros das linhas da tabela? Foram iguais? Letra B. Por que isso aconteceu? Por que não foram iguais? Por que foram diferentes? Os tamanhos aí, tá certo? A medida, tá bom? Então você olha direitinho, faz aí com a ajuda da mamãe ou com a ajuda da pessoa que está responsável para te ajudar nas tarefas, tá certo? Olha só uma dica. Depois que você fazer essa tarefinha, pede para o papai ou a mamãe medir aí alguma coisa aí usando o pezinho. Ele usa o pé dele, você vai usar o seu e você vai comparar, vai ver aí a diferença de tamanho, ok? Então ficamos por aqui com a aula de matemática. Até a próxima aula, se Papai do Céu assim nos permitir. Fica com Deus e um beijo da tia Josilene para você.